No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu estudei no ensino médio para passar direto na faculdade de medicina. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu também. E eu tô aqui em janeiro, começando o ano, para contar para vocês como é que eu me preparei para passar na faculdade, como foi o meu terceiro ano principalmente. E vim contar para vocês, dar umas ideias para vocês estudarem, os vestibulandos que estão aí de plantão, terem ideias de como estudar esse ano. Eu vou contar para vocês como era a minha rotina de estudo, o que eu fazia, o que eu não fazia. Então, se você quer saber de tudo, vem comigo. Em primeiro lugar, algo que vocês têm que saber sobre mim, eu acho que tá meio claro assim na minha cara e para quem me acompanha no Insta, eu sempre estudei muito. Então, até o meu segundo ano do ensino médio, eu estudava, gente. Só que eu estudava para as provas. Então, eu mantinha uma média boa para todas as matérias praticamente. E 7, 8 estudava, me preparava para as provas. Eu não tinha uma rotina de estudo, o que é algo que eu mudei e fiz diferente no meu terceiro ano e foi com certeza essencial para minha aprovação. Então, até o segundo ano eu estudava para as provas, eu fazia resumo para todas as matérias e fazia alguns exercícios, exercício aqui, exercício ali de algumas matérias, principalmente as de exatos, né? Matemática, química e física eram as que eu fazia mais exercício, alguns de algumas outras matérias me atinha ao básico porque eu não tinha muito uma rotina, não sabia como estudar direito, como me preparar. No meu terceiro ano eu elaborei uma rotina de estudos que é um jeito de elaborar uma rotina que eu faço até hoje, indo para o terceiro ano da faculdade. Eu vou explicar isso para vocês num vídeo que eu vou liberar aqui esse mês ou no mês que vem. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder. E essa rotina se baseava com os dias que eu tinha aula na escola. Então eu só saía cedo, meio-dia e 50 da escola de quinta e sexta. E de sexta, às vezes, a gente tinha simulado na escola e tinha que ficar até mais tarde, então praticamente só quinta-feira à tarde que eu tinha livre para estudar. Pensando nisso, eu baseei os dias que eu tinha que estudar mais coisa, nos dias que eu tinha mais tempo, ou matérias mais difíceis nos dias que eu tinha mais tempo, e nos dias que eu chegava tarde estudava outras coisas que eu tinha mais facilidade, mas enfim, esse é o assunto do próximo vídeo. Pensando nessa rotina que eu criei, eu buscava seguir e me planejar, só que eu não estudava como fazia no segundo ano, fazendo resumo para todas as matérias. Eu fazia resumo para as duas matérias que eu achava assim que eram essenciais, que era biologia, que eu não podia, em tese, não podia errar nada, porque os meus concorrentes do vestibular saberiam de tudo, e de física, que eu tinha muita dificuldade para entender física, para tornar algo palpável. Então, o que eu fiz? Para biologia, eu fazia resumos em folha sulfite bem detalhados, com desenho, para eu não esquecer. Eu usava minha memória visual para gravar aquilo e fazer bem bonito, para não esquecer de nada. E de física, eu fazia resumos um pouco mais diretos, espalhei aqui pelas paredes do meu quarto. E assim, não funcionou muita coisa porque eu passava batido por eles e não lia. Mas era bom para decorar as fórmulas, eu olhava assim, às vezes que esquecia na hora de fazer um exercício, olhava e pronto. Agora eu vou explicar para vocês de fato como eu estudava para todas as matérias. Primeiro, a minha apostila que eu usei no meu terceiro ano, ela vinha dividida em aulas, né? Então, aula 1 e 2, números complexos. Vamos pegar esse assunto. Na aula 1 e 2, na apostila, tinha um resuminho da matéria. Então, definia lá o que era o número complexo, os exercícios básicos que a gente fazia com o professor na escola. No final dessa aula, tinha lá discriminado a porção do livro-texto, né, que era o livro de teoria, que seria referente a esse assunto, e tinha a tarefa mínima, que eram exercícios básicos que a gente teria que saber fazer logo depois da aula, e a tarefa complementar, que eram exercícios mais difíceis sobre esse assunto também, de diferentes faculdades. A minha escola tinha um material preparatório para vestibular, o que facilitou demais a minha vida, que eu não tinha que ficar caçando exercício fácil e difícil das matérias. Mas se você não tiver esse material dividido dessa forma, você pode fazer no seu da mesma forma, pensando nos níveis de exercício, que vai dar certo também. Então, no meu dia de estudar aquela matéria dos números complexos, eu lia a teoria,
dava uma olhada ali nos exercícios que a gente fez em aula com o professor, que às vezes ele ensinava um macete, um jeito diferente de fazer aquele exercício, e depois de ler a teoria também do livro-texto, eu ia fazer os exercícios básicos. Fazia os exercícios básicos e tudo mais, via se eu acertava ou não, e se eu errava, eu buscava entender o porquê que eu errei, né? Via resolução na internet, perguntava para alguma amiga, para algum amigo, meu namorado, meu irmão, enfim, quem pudesse me ajudar. E depois de fazer essa correção, eu fazia os exercícios complementares. Às vezes, eu fazia os exercícios complementares antes das provas das matérias, porque servia de uma forma de revisão, né? Eu posso ter tido uma matéria hoje, mas aí minha prova é só daqui mais pra frente, a prova da escola, né? Eu sei que os terceiroanistas têm que lidar com o vestibular e com o terceiro ano, então era uma forma de revisar para o vestibular mais pra frente e revisar para a prova também, porque a gente acaba esquecendo, não adianta, é muito conteúdo. Mas eu fazia esses 2 níveis de exercício. Nos livros de exercício que a gente recebia do Anglo, né, que era o material que eu usava, tinham alguns outros exercícios extras que não estavam selecionados ali na tarefa mínima e complementar que eu falei para vocês. Então, se eu estava num dia de estudar aquele assunto de novo ou estudar de novo para a prova sem ter feito só a tarefa, eu pegava aqueles exercícios, principalmente aqueles das faculdades que eu queria, então os da VUNESP, eu zerava os do livro, Unicamp, FUVEST, eu fazia das diferentes faculdades, porque eles eram, um assunto ele era abordado de uma forma numa universidade, de outra em outra, alguns se repetiam, que eram de vestibulares antigos, voltavam a aparecer nos vestibulares daquele ano que eu fiz. Então achei que foi uma forma muito legal, muito interessante de estudar e muito prática, porque a gente tem tanto conteúdo, tanta coisa para estudar, tanta coisa para fazer e tanta coisa para pensar, que você fica lendo, você fica, ai, eu vou ter vestibular daqui a pouco, vou não sei o que, ficar nervoso, ansioso, e aí você acaba se distraindo, você nem lembra o que você leu lá na primeira linha. Então você fazer exercício, colocar de fato a mão na massa, estudar de forma mais prática, ajuda muito mais a você aprender e também, gente, vamos falar a verdade, você não fica perdendo tempo fazendo resumo. Para finalizar esse vídeo, eu tenho 2 dicas para falar para vocês que foram essenciais, eu acho, na minha aprovação. A primeira é que eu tinha muita dificuldade em física e em matemática, e eu tive a oportunidade de fazer aulas extras desses assuntos. E então eu ia lá na casa do meu professor, levava para ele as dúvidas que eu tinha dessas matérias em relação a exercícios. E aí ele me explicava a teoria com base no exercício, o que fez com que eu conseguisse revisar muito mais coisa e também conseguisse aprofundar o meu conhecimento naquele conteúdo ou conseguisse retomar, porque eu tinha muita dificuldade em matemática e em física. Então, era difícil para mim, eu tinha que ter uma explicação de novo e ter com uma pessoa ali numa aula particular era ótimo, porque era só eu e ela, eu podia tirar minhas dúvidas por mais básicas que fossem, sem ficar constrangida e deu super certo. Outra coisa que foi muito legal e que foi assim, gente, essencial mesmo, foram as minhas redações. Eu fazia redação toda semana, era o cronograma da minha escola, você na sua pode ser diferente, no seu cursinho pode ser diferente, mas eu fazia redação todas as semanas. E a gente tinha na escola redações corrigidas por corretores, assim, que eles eram contratados da escola para estar corrigindo as nossas redações. E eles tinham combinado com o nosso professor que eles corrigiam da forma mais rígida possível. Então a gente tinha que escrever a redação, enviava para eles. Aí eles corrigiam com as anotações, tá faltando isso, muda isso por aquilo, não sei o quê. Quando voltava a minha redação, se ela estivesse abaixo de 800, eu reescrevia. Não era algo, uma exigência do professor, mas era algo que eu determinei. Eu falei assim, eu quero escrever bem, então lá, chegava a menos de 800 redação, eu reescrevia e tudo mais. E na hora de escrever a redação, eu não escrevia assim do que vinha na minha cabeça. Eu montava um projeto de texto, que aí eu colocava lá qual que era a questão que precisava ser abordada na redação, o que eu queria falar sobre aquilo. Aí eu ia pesquisar coisas que me ajudariam a justificar aquilo que eu estaria falando, né? Justificar a minha opinião. Então eu pesquisava artigo, pesquisava notícia, pesquisava livro, ia pesquisando tudo e montando a minha argumentação antes de escrever.
E aí depois com essa argumentação montada, eu escrevi um rascunho, aí dava um tempinho, tipo, eu lia no dia seguinte o meu rascunho, mudava praticamente o texto inteiro todas as vezes, corrigia erro de ortografia e depois passava para a folha de entrega da redação. Daí eu entregava essa folha, daí quando voltava menos de 800, reescrevia com as alterações que estavam só ali que o corretor apontou e aí enviava. E assim, gente, isso foi ótimo, era cansativo, eu não aguentava mais escrever redação, mas foi muito importante para que eu conseguisse ter uma nota alta no final do ano nos vestibulares e conseguisse saber argumentar e ter um repertório para tudo aquilo que pudessem me perguntar, porque para todas as redações eu pesquisava muito. Então, isso foi essencial. Eu falei que iam ser 2 coisas que eu tinha para falar, mas vão ser 3. Essa é a terceira e última coisa que eu acho muito importante de falar para vocês, que foi a seguinte: a minha escola era bimestral, então a gente tinha 4 bimestres no ano. Eu me esforcei para passar de ano no 3º bimestre. Então, quando chegou o 4º bimestre, que eram os últimos 2 meses da escola que iam coincidir com a época de vestibular, eu parei de estudar para a escola e focava só nos vestibulares. Eu sei que a matéria da escola é a mesma do vestibular, só que o meu plano, o que eu fiz foi diferente. Quando foi chegando a semana de uma determinada prova, eu fui fazendo só simulados daquela prova. Eu ia na escola, via, participava da revisão normalmente. Só que na hora de estudar, eu não seguia mais aquela rotina que eu falei para vocês no começo do vídeo. Então eu fazia só simulado, eu estudava lá, pegava uma prova inteira, fazia de cabo a rabo, corrigia. Pegava uma prova inteira, fazia de cabo a rabo, corrigia. E assim ia. E se eu tinha alguma dificuldade naquela prova, num determinado assunto, caiu na prova da VUNESP X uma questão de números complexos que eu não lembro, o que eu fazia? Ia lá, revisava a teoria. Isso na maioria das questões, principalmente biologia, que eu falei para vocês que os nossos concorrentes, eles sabem de tudo, a gente tem que ter isso na nossa cabeça de biologia e tem certas coisas que a gente não pode errar. E isso me fez ir atrás, me fez decorar na força do ódio e saber e aprender para conseguir passar e fazer as questões de forma mais tranquila possível. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero muito ter ajudado vocês a pensar, a planejar como é que vocês vão estudar nesse ano de 2022 para passar no vestibular no final do ano. Eu espero de verdade que as dicas que eu falei, tudo o que eu fiz, ajude vocês a montarem um jeito de estudar único para vocês, que a gente tem que se lembrar disso, que o que funciona para mim pode não funcionar para você, mas eu tô aqui te contando tudo o que eu fiz. Eu nunca tinha feito um vídeo falando tudo como eu tinha feito, de exatamente como foi passo a passo a receita do meu bolo. E eu trouxe agora aqui para vocês. Espero de fato que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, mandar para aquele seu amigo medibulando. E é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.